Oi gente, eu sou a Kellen e o vídeo de hoje a gente vai fazer a resenha do livro O Paciente, livro temático que eu li em outubro, né, pra tibiar de Halloween e tal, né. E assim, eu tenho muitas coisas para falar desse livro para vocês, mas lembrando que eu recebi ele na caixinha do Scooby, Rotina. E aí eu fiquei até pensando, gente, por que eles mandaram um livro de terror numa caixa de rotina, sabe? E eu lembro que ele era o livro principal, porque tem sempre eu tinha uma edição, o que eu contratava com a Caixa Scooby era o top dos planos dele, então eu vinha 2 livros. Um que era o da caixinha e tinha o outro que era o bônus e tal. E esse era o da caixinha. Aí, assim, se você pensar relacionado à rotina, os relatos, cada capítulo é como se fosse um diário, então eles têm datas. Talvez seja por isso que tenham colocado ele como rotina, sabe? Mas, antes da gente começar, eu quero pedir pra você se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito a canal a crescer, a chegar em mais pessoas, tá? Compartilhe com seus amigos, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo todas as minhas redes sociais. Eu tenho agora 2 Instagrams que vocês podem me acompanhar, o de artes e também o aqui do blog, o de livros. Eu falo do blog porque tem um blog também, né? Aqui do canal, que é o blog Kellen Vasconcelos, do Instagram, em que eu posto sobre as leituras, o que eu tô lendo, os andamentos das leituras, então vocês ficam sempre sabendo o que tá rolando. O Scooby também tá sempre atualizado, vocês podem estar me acompanhando pelo Scooby também, tá bom? Então tá tudo na descrição do vídeo. Vou deixar o link de compra do livro se vocês quiserem adquirir e o link geral da Amazon para vocês comprarem qualquer coisa com o meu link e vocês vão estar contribuindo pro meu trabalho, tá bom? Então vamos lá. Gente, esse livro eu vou explicar como ele funciona, como é a história e depois eu digo o que eu achei do livro. A edição ela é bem tranquila, ela é da editora Planeta. As folhinhas parecem mais aquelas folhas de jornal, sabe? Um pouco amareladas. Eles fizeram um efeito bem interessante, que a cada final de capítulo tem uma página preta e aí tem o próximo capítulo aqui no seguinte. Isso te dá uma visão de separação das coisas enquanto você tá lendo, o que é bem legal, tá? Eu acho que tudo o resto ficou bem tranquilo, a diagramação, a escrita, o tamanho da letra, ficou tudo ok. E quando eu ganhei na caixinha Scooby, eu ganhei um marcador também, tá? Que eu usei ele durante a leitura. Que esse é como se fosse o subtítulo do livro. Ele vai usar seus piores medos contra você. Então, qual é a temática? A gente tem um médico que, assim, a gente só sabe nomes fictícios, porque é um médico que vai relatar num site clandestino, tipo Deep Web, de médicos que compartilham histórias difíceis ou histórias muito escabrosas de pacientes, né, num blog dentro dessa Deep Web que já parece que já foi desativado. O nome do blog é MD Confessions. Então, tipo, é como se fosse confissões dos médicos e eles compartilham entre eles. Então, o acesso é extremamente restrito e tudo mais, e só realmente a classe de médicos que tem acesso ou sabe como encontrar esse site. E aí ele toma a decisão, o protagonista, de compartilhar uma história que ele viveu com um paciente e todas as coisas bizarras que aconteceram por causa do tratamento desse paciente. E aí a gente tem tudo fictício, é bem claro desde o início que tudo que ele vai dizer de nomes, datas, lugares são fictícios, tá? A gente tem o Dr. Parker, que é quem tá escrevendo, que várias vezes as pessoas se referem a ele dentro do livro como Dr. H. E aí ele vai contar, cada postagem é um pouco da história do que tá acontecendo. Ele se formou numa universidade brilhante e primeiro da turma, cheia de congratulações, prêmios, essas coisas, sabe? Um garoto prodígio, como até muito colocado aqui, que ele é visto como um profissional prodígio, que vai alcançar coisas maiores e tal, com muito potencial. Esse é dito o livro inteiro, que os outros médicos o enxergam dessa forma. Então, o que acontece? Ele opta por ir trabalhar num manicômio, bem afastada, numa outra cidade. Enquanto isso, ele tem um relacionamento com a noiva dele, que tá fazendo um mestrado e tá sendo muito hostilizada pelo seu mentor. Então, assim, ela tá passando por um momento muito difícil,
o mentor faz ela reescrever várias vezes a mesma coisa, então assim, fica pegando no pé dela. Então ela tá quase desistindo do mestrado, mas ela tá lutando por isso. Então assim, eles já moram juntos, eles são noivos, mas ainda não são casados, tá? E aí eles têm esse relacionamento e ele vai começar a trabalhar nesse hospício. E quando ele chega lá, é como se fosse um hospício, um manicômio, mas não é tratado assim no livro. É como se fosse um hospital para pessoas doentes mentais. É assim que fala. Então, quando ele chega lá, ele conhece a galera e principalmente uma enfermeira, a Nessie, que é com quem ele começa a ficar mais próximo em relação à equipe. É a enfermeira mais antiga, tá lá desde a época da guerra. Então, desde depois da guerra, ela foi pra lá e ficou lá. Então, assim, ela conhece todos os pacientes, ela sabe as dosagens, ela sabe o que fazer com cada paciente. Então, assim, e tem um paciente nesse hospital que é o paciente problema. E todo mundo chama ele de Joey. Esse é um apelido porque o nome dele, as pessoas meio que até esqueceram do nome dele, há tanto tempo que ele tá lá. Ele foi internado com 6 anos de idade e depois disso nunca mais recebeu alta. Então ele tá internado lá há mais de 25 anos. E muitos médicos já tentaram tratar ele de várias formas diferentes e não tiveram sucesso. E várias vezes acontecem coisas muito ruins com esses médicos. Ou eles morrem, ou eles se suicidam, ou tem mortes misteriosas, né? Ou simplesmente eles somem e nunca mais voltam e tal. Então, assim, vários tentaram tratar ele e não conseguiram, tá? E aí o Joey começa... O Dr. H começa a ficar... o Parker, né? Ele começa a ficar interessado nesse caso e tal. E aí acontece o ponto máximo que realmente faz ele correr atrás dos documentos e tentar investigar esse caso. A Ness, por ser uma enfermeira muito antiga, ela começa a ser designada a dar os remédios do Joey, porque todo mundo que começa a ter contato com ele, muito frequente, como os enfermeiros e tal, eles começam a ter ataques de fúria ou atitudes estranhas. Então, assim, é bem complicado qualquer tipo de relacionamento com esse paciente. Então, num dia ele chega pra trabalhar e ele descobre que tá tudo cheio de polícia e tal, porque a Nessie se suicidou do terraço. E ele conhecia a Nessie e ele achou aquilo muito estranho, porque não parecia ser o perfil, não parecia ser uma pessoa que estava infeliz com a vida dela ou coisas desse tipo. O hospital era a vida dela, mas ela já tinha deixado claro que ela tratava o Joey e que era difícil, porque ela tinha sensações ruins, ela tinha pesadelos. A partir do momento que ela começou a cuidar dele, ela tinha muitos pesadelos, então aquilo estava afetando ela mentalmente. E aí, por conta própria, ele começa a investigar. Vai atrás do arquivo dele, tá incompleto. Tem umas fitas que são mencionadas do primeiro... Que assim, ele chegou lá, os pais levaram ele lá com terrores noturnos. Isso foi o primeiro diagnóstico. E aí levaram ele pra casa e no dia seguinte já voltaram com ele surtado. Então, assim, daí pra frente ele não saiu mais. E aí tem todo o relato dos outros médicos, alguns relatos dos outros médicos tentando tratar ele, mas estava tudo muito incompleto. Ele começa a investigar mais, até que a diretora descobre isso, descobre que ele estava mexendo nesses documentos e ele estava tentando ter acesso ao Joey de alguma forma porque ele quer tentar fazer o tratamento. E aí ela começa a alertar ele. Ela chama ele para uma conversa, ela alerta ele, diz que é complicado, que ele não tem um diagnóstico, que os diagnósticos que foram feitos para ele são errados e de várias formas diferentes. Então, e muitos médicos iam mudando os diagnósticos à medida de que coisas diferentes iam acontecendo com eles, né? E aí, eles chegaram à conclusão de que se você for exposto há muito tempo ao paciente, né, o Joey, coisas ruins começam a acontecer com os médicos, às vezes com as pessoas ao redor, e que ele praticamente ele descobre de alguma forma os piores medos das pessoas e usa isso contra eles. Então, o Dr. H, que é o Dr. Parker, ele começa a achar que ele pode, que tem alguma coisa a ver com empatia, que de alguma forma, através da empatia, ele consegue descobrir coisas que outras pessoas não conseguem descobrir. Mas, à medida que ele vai estudando mais, mas ele percebe que não, que as pessoas nunca falaram sobre aquelas situações específicas que, de repente, ele usa contra a pessoa. Então, assim, a coisa vai escalonando, tá, gente? A situação, a primeira visita dele com o Joey
é curiosa, porque o Joyce quer dizer que ele é são, que estão prendendo ele, e não sei o quê. E começa a contar umas historinhas da carochinha que o doutor vai acreditando. Ele chega num ponto máximo de tentar libertar o Joel. Mas quem, inclusive, denuncia ele é o próprio Joel pro outro enfermeiro que vai dar a medicação um pouco antes. Então, assim, por que que o próprio paciente vai denunciar que o outro tá tentando tirar ele de lá? Sabe? É estranho, sabe? Algumas coisas não se conectam. Então, assim, o mistério em si ele é interessante. Até que chega num plot twist muito doido mesmo, e que o livro fica bom. Mas daí pra frente, o desmanche desse plot twist, os resultados dele, não me agradaram. Porque eu senti que o escritor quis colocar uma situação sobrenatural, uma entidade lá e tal, mas ele não explicou direito como aquela entidade fez o que fez, como ela chegou até aquela criança, por que que ele fez aquilo, sabe? E por que que ele estava atrás daquela criança, sendo que lá no hospital ele atacava todo mundo. E lá na casa daquela criança, ele atacava aquela criança só, e não os pais. Então, assim, ficou muitas coisas sem respostas. Então, assim, quando eu já li alguns livros desse tipo, e normalmente quando tem alguma entidade, alguma coisa paranormal, alguma coisa que foge da situação médico, que foi o que aconteceu aqui, né? Quando tem uma situação dessa, normalmente os escritores têm um histórico, ele vem de tal lugar, chegou por causa disso. Não tem essas explicações aqui. E todas as atitudes do médico são extremamente arrogantes, prepotentes, displicentes. E quando a gente acha que vai melhorar, ele faz ainda mais burrada, já pro final do livro, fazendo muita burrada, uma atrás da outra. E até o que ele deseja fazer pra vida dele fica ruim, sabe? Também não é uma coisa que se espera de um primeiro aluno de uma faculdade que quer fazer coisas brilhantes, sabe? Então ficou ruim, a verdade é essa. O plot twist é muito bom, mas o desenvolvimento depois do plot twist fica bem ruim. Por isso que eu dei o selo Margarida. Na verdade, depois da leitura desse livro, eu ainda tenho mais certeza que eu não gosto muito de ler esse tipo de livros de terror. Porque não é minha vibe mesmo, sabe, gente? Eu gosto mais de mistério, de suspense e tal. Não tenho problemas de ter questões sobrenaturais e tal. A gente sabe, vocês sabem que eu trago muita coisa aqui de fantasia, que tem essas coisas também, né? Mas é porque realmente tem uma vibe muito esquisita nesses tipos de livros que eu não acho que agrega coisas positivas. Por isso que eu vou passar, claro, esse livro pra frente. E o selo Margarida é como se fosse o selo regular. Porque quando o livro deveria, assim, bombar mesmo, de explicação, e você entender, o negócio meio que morre e fica algo muito pior, porque pessoas são atingidas uma atrás da outra por causa das decisões ruins desse Dr. Parker. Então, e ele não faz nada pra reparar, sabe? O que é um absurdo. E tudo fica meio que sem controle, acaba não tendo um final mesmo, sabe? Eu tive essa sensação, que o livro não teve um final, ficou aberto demais, e eu não me agradei. Então, assim, infelizmente, não foi uma boa leitura nesse mês de outubro, tá? Mas eu já adianto que os outros livros da Agatha Christie que eu tô lendo, eu estou gostando muito. Então, em breve deve sair resenha ou aqui no canal, ou no blog. Espero que vocês estejam acompanhando, tá? Me contem nos comentários se vocês já leram esse livro ou se vocês já tinham ouvido falar, porque ele é bem desconhecido, sabe? Nunca vi ninguém falando sobre ele, nem nada. Eu li porque eu ganhei, né? Então... E assim, não foi cansativo, foi uma leitura rápida. Enfim, pena que me decepcionou demais. Me conte nos comentários se você já leu, se você tem interesse, tá? Eu quero muito saber. Tchau e até o próximo vídeo.